Por falar em melhor para a nossa cidade, para os nossos moradores, quem é que não quer se aposentar, né? Uma vida inteira de trabalho, chega uma hora que quer descansar também. E aí, quando a gente fala de aposentadoria, eu preciso chamar o meu amigo Hilário Bock Júnior para trazer as informações e os destaques nessa segunda-feira. É o quadro Aposentadoria na Veia, que você pode participar mandando a sua pergunta também. Se não der tempo de responder aqui com o doutor Hilário hoje, agora, na quarta-feira ele volta para responder a sua dúvida que aparece. E eu tenho certeza que é uma dúvida sempre pertinente. Doutor, hoje vamos falar sobre aposentadoria por doença, como que é essa história que chegou para você também e que nós aqui pedimos para que compartilhe, porque a dúvida que chega para você pode ser a dúvida de muita gente lá em casa. Bom dia! Bom dia, Danilo. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Quando a gente fala em previdência, muitas pessoas pensam só na aposentadoria por tempo de contribuição, por idade especial, professor. Mas, infelizmente, ao longo da nossa carreira, né, tem períodos em que a gente precisa de algum atendimento em razão de um problema de saúde, por exemplo, né? E a Previdência tem os benefícios por incapacidade, incapacidade temporária, incapacidade total, provisória ou permanente, né, que é a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, e o auxílio-acidente. E as pessoas, claro, têm dificuldade de ter benefício na Previdência. Aliás, quem não reclama de uma perícia médica da Previdência Social? Essa reclamação ela é muito recorrente e, claro, a gente tem que auxiliar as pessoas nesse momento difícil da vida, em que eles ficam sem salário e também sem o benefício da Previdência Social enquanto não sai a perícia. Bom, a primeira dica que a gente dá para essas pessoas é que os primeiros 15 dias a empresa paga esse afastamento. A partir do 16º dia, a pessoa tem o atendimento direto à Previdência Social. Mas isso, Danilo, é só para empregado, porque as pessoas trabalham por conta própria, o microempreendedor individual, motorista de aplicativo, como estava dizendo aí até agora, as pessoas têm algum problema de saúde a partir do primeiro dia, já que elas não têm emprego, não têm patrão que vai pagar os primeiros 15 dias, então elas recebem desde o primeiro dia. Então, muita gente, preste atenção, muita gente pede 15 dias de afastamento pelo INSS, porque todos acham que é a partir do 16º dia. Mas não, quem trabalha por conta própria, desempregado e fica doente, e é contribuinte da Previdência Social, recebe a partir do primeiro dia. Em segundo lugar, muita gente fica esperando marcar perícia, mas existe um programa do INSS chamado Ateste Med. Ateste Med, você pega o seu relatório médico, que o médico te deu, você entra diretamente no site do INSS, anexa esse documento, o INSS pode conceder até 90 dias de afastamento por intermédio de uma análise documental, sem precisar ir na perícia do INSS. Bom, aí vem a questão do dinheiro, né? Quanto que eu vou receber? Bom, aí as pessoas começam a ficar um pouco mais chateadas, né? Porque o INSS tem duas formas de cálculo, viu, Danilo? Olha só que interessante. O INSS faz uma média das suas contribuições desde 94 e acha um valor. Aí depois ele faz uma média dos últimos 12 meses e acha outro valor. Qual que é o valor do benefício? Aquele que for menor. Então, ou seja, se a sua média de 94 até a data do afastamento for menor que os últimos 12 meses, eles pegam esse período. Se os menor for nos últimos 12 meses, você pega este valor. Bom, e aí tem outro detalhe, né? Você vai receber e às vezes o que a gente percebe é que muitas vezes o benefício ele é concedido, porém em algum momento o INSS corta mesmo quando o seu médico continua dizendo que você precisa continuar em tratamento. Aí é um conflito. O INSS diz que você está apto para o trabalho e o seu médico diz que você não tem condições de voltar ao trabalho. Bom, nesses casos não tem outro caminho a não ser procurar a justiça, né? Porque existe aí uma infinidade de ações na justiça. Aliás, o INSS é campeão brasileiro aí de processos contra ele. E aí a gente tem a questão da carência, né? Porque, olha, eu estou doente, eu posso pedir um benefício no INSS? Pode, desde que você tenha 12 meses de contribuição. Porém, existe uma lista de doenças que isenta esses 12 meses. Então, se você não sabe, teria que pegar essas informações sobre quais são as listas de doenças que você não precisa ter 12 meses para conseguir o afastamento da Previdência Social. Então, essa é a isenção de carência. E essa isenção acontece quando a sua doença tem alguma relação com o trabalho
ou você foi acidentado. Então, acidente no trabalho não tem carência mínima também dos 12 meses para conseguir o benefício. É muito detalhe, hein, doutor? É muito detalhe, muitas histórias que vão chegando. Mas aí eu vou pedir um favor para a gente destacar cada uma nas suas participações, senão nós vamos falar aqui uns 20 minutos, meia hora, e aí não vai acabar não falando nada, o povo vai ficar bravo com a gente. Doutor, o senhor gosta de pão de queijo? Pão de queijo? Opa, delícia, né? Pão de queijo. Hoje é o dia do pão de queijo. Eu vou falar pro pessoal mandar um pãozinho de queijo aí para você já, viu? Oh, Para beleza. degustar com o cafezinho da manhã. Volta na quarta-feira, doutor, vamos falar de outros destaques sobre essas condições, esses detalhes, quando o assunto é o afastamento por doença, tá bom? Tamo combinado? Opa, tamo junto. Um abraço. Obrigado, doutor Hilário.